O ar de Lisboa estava carregado de um perfume de jasmim e mar, aquele cheiro que se infiltra nas ruas estreitas do bairro Alto como um segredo sussurrado pelo vento atlântico. Era uma noite de verão, daquelas em que as varandas se enchem de risos e fado rouco ecoa de janelas abertas, misturando-se ao tilintar de copos de vinho verde. Maria Santos, com seus 28 anos e um feed do Instagram que já ultrapassara os 2 milhões de seguidores, estava parada no meio da sala de seu apartamento antigo, de azulejos pintados à mão que contavam histórias de navegadores perdidos. Seus dedos tremiam sobre o teclado do celular, o coração batendo como o repique de um sino na sede de Lisboa. Ela havia gravado o vídeo horas antes, mas agora, prestes a postar, uma onda de pânico invadiu. E se ela me odiar por isso, murmurou para si mesma, os olhos fixos na tela escura. Mas o impulso era mais forte que o medo. Maria apertou o botão de postar e o mundo virtual explodiu em um instante. O vídeo, filmado à luz dourada do entardecer no mirador da Senhora do Monte, mostrava seu rosto iluminado, os cachos castanhos caindo soltos sobre os ombros, enquanto ela confessava com uma voz que tremia de emoção genuína. Eu me apaixonei por alguém que nem sabe quem sou de verdade. Ela é uma fã anônima, alguém que me escreve mensagens que me salvam nos dias ruins. Mas o que ela não sabe é que ela mora do outro lado da parede. Sim, minha vizinha. Se você está vendo isso, Ana, eu te amo. Não como uma influenciadora ama uma fã, mas como uma mulher ama outra mulher, com toda a alma portuguesa que pulsa em mim, cheia de saudade e esperança. O post terminou com uma foto borrada de um buquê de flores de laranjeira deixado na porta dela, anónimo. Como as mensagens que Ana enviava há meses. O que veio como um trovão. Em segundos, os comentários inundaram, corações, exclamações, memes de choque. Maria, você acabou de expor uma pobre alma, gritou um a ter. Isso é o amor real, Portugal orgulhoso, rebateu outro. Mas Maria não via nada disso. Ela largou o celular e correu para a varanda, o coração na garganta, espiando pela cortina de renda o apartamento vizinho. Luzes acesas, silhueta de uma mulher movendo-se como um fantasma gracioso. Ana. A Ana que ela via todos os dias no elevador, com seus olhos verdes como o mar de Cascais, carregando livros de poesia de Sofia de Melbrenner e um sorriso tímido que fazia Maria esquecer os flashes das câmaras. Tudo começou 6 meses antes, quando Maria, exausta de endossos falsos e viagens patrocinadas para praias que mal conhecia, mudou-se para aquele prédio decrépito no Chiado. Ela era a rainha das redes, como a chamavam, com posts sobre moda sustentável inspirada nos tecidos de linho de minho, receitas de pastéis de nata com twists veganos e reflexões sobre a identidade que era em uma sociedade ainda marcada pelo peso da tradição católica. Mas por trás dos filtros perfeitos, Maria era só uma rapariga de Porto que sonhava com amor verdadeiro, não likes. Foi numa noite chuvosa de outono, quando o Tejo transbordava de melancolia, que a primeira mensagem chegou. Conta anônima, @florazulportuguesa. Seus posts sobre saudade me fazem chorar, Maria. Você captura o que sinto pela minha avó, que cantava fado enquanto tecia redes de pesca. Obrigada por me fazer sentir vista. Maria respondeu, e assim nasceu uma amizade virtual, trocas de confidências sobre o peso de ser lésbica em famílias conservadoras, sobre o encanto das festas de São João em Braga, onde fogueiras iluminam noites de abraços proibidos. Ana, do outro lado da parede fina, era bibliotecária na Fundação Calouste Gulbenkian, uma mulher de 26 anos com raízes no Alentejo, onde o sol queima a terra e as oliveiras sussurram segredos ancestrais. Ela crescera ouvindo contos de moras encantadas, mulheres que amavam além das normas e sonhar em Lisboa com uma vida própria. Mas o armário era seu refúgio, a família esperava um casamento tradicional, netos para perpetuar o nome. Seguir Maria era seu escape, os vídeos dela dançando ao som de Marisa, falando de empoderamento feminino com referências a rainhas como Dona Maria I, faziam Ana se sentir viva. As mensagens anônimas eram seu jeito de flertar com o perigo, sem nunca imaginar que o destino, caprichoso como o fado, as colocara porta a porta. Agora, com o post viral, o mundo das redes se inflamava. Hashtags como Crush da Vizinha e Amor em Lisboa subiam nos trends, repórteres da SIC Notícias ligavam sem parar e Maria, trancada em casa, ouvia o choro abafado vindo do apartamento ao lado.
Ela bateu à porta de Ana às 2 da manhã, o coração um tambor de guerra. A porta se entreabriu, revelando olhos vermelhos e um rosto pálido como os lençóis de linho de Viana do Castelo. Porquê, Maria? Porquê-me pôr assim? Sussurrou Ana, a voz quebrada como uma viola desafinada. Maria estendeu a mão, tocando o braço dela pela primeira vez, um toque elétrico, como o primeiro raio de sol após a garoa lisboeta. Porque eu não aguento mais fingir. Você é real, Ana. Não um like, não um seguidor. Você é o meu fado vivo. Elas se sentaram na cozinha de Ana, cercadas por prateleiras de livros empoeirados e uma panela de ensopado de grão de bico ainda quente, cheirando a coentro fresco do mercado da Ribeira. Maria contou tudo, como as mensagens de @Florazul Portuguesa tiraram de uma depressão após um rompimento público, como ela descobrira a conta ao ver o buquê idêntico na porta. Ana, aos prantos, confessou o medo, o pai alentejano que a deserdaria, as amigas que fofocavam sobre pecados modernos. Mas entre as lágrimas veio o primeiro beijo, tímido, sob a luz fraca de uma lâmpada de azulejo, saboreando o sal da emoção e o doce da revelação. Naquela noite, o mundo lá fora rugia com especulações, mas dentro daquelas paredes nascia um amor que cheirava a Portugal, terra vermelha, mar salgado e corações abertos. Os dias seguintes foram um redemoinho. Maria pausou as redes, focando em Ana, passeios pelo Jardim da Estrela, onde piqueniques com queijos de serpa e uvas de Douro selavam promessas sussurradas. Ana, aos poucos, deixava o anonimato, postando fotos delas duas em silhueta contra o aqueduto das Águas Livres, com legendas poéticas sobre amor que brota como as flores de alfama. Mas o drama se amplificava. Um tabloide online vazou o endereço do prédio, fãs curiosos rondavam a rua e, pior, uma ex-namorada de Maria, invejosa, espalhou rumores de que era tudo marketing. Aqui, o conflito se instalava como névoa sobre o Tejo. Maria, pressionada por sua agência, que exigia conteúdo autêntico mas lucrativo, sentia o peso da traição iminente. Ana, mergulhada em dúvidas, voltava ao Alentejo por um fim de semana para confrontar a família em uma mesa farta de migas e ensopado de borrego, onde o pai declarava: "Mulheres como você envergonham o sangue português." Mas no trem de volta, Ana ouvia fada em fones de ouvido. E as palavras de Amália Rodrigues ecoavam: "Gaivota, não chores, o mar é teu." Ela retornava decidida, mas o que encontrou foi Maria em prantos, com uma mensagem da ex: "Eu vou contar tudo sobre suas mentiras, para proteger Ana." O sol de meio-dia batia impiedoso nas calçadas de pedra do Rocio, onde Maria e Ana caminhavam de mãos dadas pela primeira vez em público, ignorando os olhares curiosos dos turistas e vendedores de castanhas assadas. Era setembro, e Lisboa vestia-se de outono com folhas douradas caindo das árvores do Largo do Carmo, como confetes de um carnaval melancólico. Maria usava um chapéu de palha de trás-os-montes, presente de Ana, e ria alto ao contar anedotas de sua infância em Porto, onde as caves de vinho do Porto guardavam segredos de gerações. "Lembra quando eu postei sobre o São João? Eu dancei com um martelo de plástico até o amanhecer, mas na verdade, sonhava com alguém como você para herdar as tradições comigo", disse ela, apertando a mão de Ana. Ana sorria, mas por dentro, o redemoinho de emoções a consumia. A biblioteca da Gulbenkian, com seus salões de mármore e quando passos silenciosos, era seu santuário, mas agora até lá chegavam ecos do escândalo, colegas sussurrando sobre a fã que virou namorada da estrela das redes. Ela amava Maria com uma intensidade alentejana, profunda como as planícies de Évora, mas o medo de ser engolida pelo holofote a paralisava. "E se isso acabar nos destruindo?", confidenciou ela uma tarde, enquanto preparavam bolinhos de bacalhau na cozinha apertada, o óleo chiando como o burburinho das redes. Maria parou, limpando as mãos no avental florido, e puxou Ana para um abraço. "O amor não é um post efêmero, minha flor azul. É como o azulejo na parede, rachado pelo tempo, mas eterno em sua beleza." Elas riram, selando o momento com um beijo leve, mas o telefone de Maria vibrou insistentemente, notificações de uma live que sua gerente insistia em fazer. "Para humanizar a história", dizia a voz metálica do outro lado. Maria recusou, mas o veneno já se infiltrava. A traição veio como um fado inesperado, daqueles que cortam a alma sem aviso. Era uma quinta-feira chuvosa, o tipo de chuva que transforma Lisboa em um quadro de Turner cinzento e poético.
Ana chegara cedo da biblioteca carregando um livro raro de Fernando Pessoa, Mensagem, com anotações sobre amores impossíveis, como presente para Maria. Ao entrar no apartamento compartilhado agora, ouviu vozes abafadas da varanda. Espiando pela porta entreaberta, viu Maria ao telefone, a voz tensa. Sim, eu sei que o post explodiu as vendas da marca, mas não posso expor Ana mais. Espere. O quê? Você quer que eu finja que foi tudo um erro? Para reconquistar os conservadores? A gerente ria, cínica. Darling, redes sociais são teatro. Diga que foi um lapso e volta aos posts fofos. Sua ex tem razão e isso é só drama para views. Ana sentiu o mundo ruir como as muralhas de Óbidos sob um cerco. Ela saiu correndo, as lágrimas misturando-se à garoa, o livro caindo na poça como uma profecia não lida. Fugiu para o café à brasileira, no Chiado, onde poetas como Camões outrora bebiam café forte e sonhavam revoluções. Sentada à mesa de ferro forjado, com uma bica fumegante à frente, Ana abriu o celular e viu o inferno. A ex de Maria, uma modelo chamada Rita, havia postado um áudio vazado da conversa, editado para soar como se Maria planejasse o romance inteiro como uma campanha. Eu avisei, Ana. Ela usa pessoas como filtros, legendava Rita, com milhares de chares. O mundo das redes, outrora aliado, agora as devorava. Troll xingando Ana de oportunista alentejana, marcas cortando laços com Maria e, pior, mensagens de ódio homofóbico e quando o conservadorismo rural que Ana tanto temia. Maria, ao descobrir, correu pelas ruas molhadas, o vestido colando à pele como uma segunda vergonha. Encontrou Ana encolhida no café, os olhos fixos na estátua de Pessoa, como se o poeta pudesse reescrever o destino. Não é verdade, amor. Foi manipulação. Eu recusei tudo, implorou Maria, ajoelhando-se no chão úmido, ignorando os olhares. Ana ergueu o rosto, pálida como o mármore de Belém. Mas e se for? Eu sou só uma fã, Maria. Você é o sol de Portugal e eu, uma sombra no Alentejo. Como posso confiar quando o mundo grita mentiras? Elas voltaram para casa em silêncio, o táxi cortando a cidade como uma faca no pão de Alentejo. Naquela noite, deitaram-se lado a lado, sem toque, o espaço entre elas maior que o oceano que separou os descobridores. Maria chorou baixinho, recordando as noites em que liam poemas de Flor Bela Espanca à luz de velas, celebrando amores femininos proibidos. Ana, virando-se, tocou seu rosto. Eu te amo, mas o medo é como o vento do mar, não para. Foi o primeiro sinal de que o conflito as testaria como o fogo testa o ouro de Mafra. Os dias se arrastaram como uma procissão de Corpus Christi, solene e pesada. Maria deletou o Instagram temporariamente, focando em um workshop de escrita criativa no convento de São Francisco, em Coimbra, convidando Ana para ir. Lá, entre arcos góticos e histórias de monges que amavam em segredo, elas redescobriram a si mesmas. Ana, inspirada pelos arquivos, escreveu uma carta aberta não para as redes, mas para Maria. No Alentejo, aprendemos que o amor é como a cortiça, resiste ao fogo, renasce da casca queimada. Maria leu em voz alta, a voz embargada, e pela primeira vez, o riso veio genuíno. E quando nos salões vazios? Mas o drama não descansava. Rita, não satisfeita, contatou a família de Ana, enviando prints falsos para o pai dela em Évora. O telefone tocou à meia-noite. Volte para casa, filha. Isso é vergonha para o nome da família. Mulheres não amam mulheres assim. Ana desligou, tremendo, e correu para os braços de Maria. Eles me renegam. Como o fado, é uma dor sem fim. Maria, furiosa, gravou um vídeo honesto, postando sem filtros. Eu errei ao expor meu amor, mas Rita errou ao destruir vidas. Isso não é marketing, é a minha verdade portuguesa, imperfeita, apaixonada, resiliente. O vídeo explodiu novamente, mas dessa vez, com apoio. Artistas como Marisa compartilharam, falando de amores que no fado, ativistas de Lisboa marcharam com cartazes Amor sem filtros. Ana, tocada, começou a postar sua própria jornada, fotos de livros lésbicos escondidos nas estantes alentejanas, reflexões sobre santas portuguesas que desafiaram normas. O amor delas, amplificado pelas redes, virava farol para outras almas.
O outono em Lisboa é um amante traidor, dias de sol tímido entre chuvas que lavam as ruas como lágrimas não choradas. Maria e Ana, agora inseparáveis como as gêmeas de Mafra, passeavam pelo mercado de Campo de Ourique, enchendo cestas de azeitonas pretas de Mourão e pão de milho quentinho, sonhando com um futuro além das telas. Imagina nós duas em uma casa no Algarve, com vista para as falésias de Sagres, onde o vento conta histórias de princesas navegadoras, sussurrava Maria, enquanto provavam queijos de picante que ardiam na língua como ciúme recente. Ana ria, os olhos verdes brilhando como esmeraldas do Douro, e filhos adotivos correndo na praia, aprendendo a amar sem medo. Mas o conflito fervia sob a superfície, como o caldo de um cozido à portuguesa esquecido no fogo. Rita, a ex, não era só invejosa, era uma força destrutiva, moldada pelas pressões da indústria da moda lisboeta, onde corpos e corações são commodities. Ela vazara mais, conversas antigas de Maria, tiradas de contexto, sugerindo que o romance com Ana era uma fase para atrair o público que era. As redes, vorazes, devoravam petições para boicotar Maria, DMS anónimos ameaçando Ana no trabalho. Você é a vilã agora, a que seduziu a influenciadora por fama, lia Ana em voz alta, a voz falhando como uma corda de viola partida. O ápice veio em uma noite de novembro, durante a feira de São Martinho nas Caldas da Rainha, para onde fugiram em busca de paz. O ar cheirava castanhas assadas e jerupiga doce, barracas iluminadas por lanternas de cerâmica pintada à mão e quando risos de famílias reunidas. Maria e Ana dançavam ao som de concertina, rodopiando em saias de chita como camponesas de antanho, mas o celular de Maria piscou com uma notificação fatal, um áudio de Rita para a imprensa, confessando colaboração forçada, mas na verdade, uma armadilha. Maria me pediu para fingir ser a ex-ciumenta, para criar buzz. Ana é só peão no jogo dela. Ana parou de dançar, o mundo girando como um peão descontrolado. É verdade? Você usou nossa dor para views? Maria, horrorizada, negou, mostrando os chats deletados, mas o dano estava feito. Ana fugiu para a praia deserta de Foz do Arelho, onde as ondas do Atlântico rugiam como o coração partido de uma moura. Sentou-se na areia fria, abraçando os joelhos, recordando a avó lentejana que lhe contava de amores entre pastoras, silenciados pela igreja. Porque o amor sempre traz traição, gritou para o mar as palavras levadas pelo vento salgado. Maria encontrou horas depois, encharcada pela névoa, os cachos grudados no rosto como algas. Rita mentiu. Eu gravei tudo, tenho provas. Mas o pior é que minha agência sabia e não me defendeu. Eu traí você indiretamente, deixando o mundo nos engolir. Elas choraram juntas, abraçadas contra as dunas, o som das ondas um requiem fado. Naquela noite, no quarto de uma pousada de azulejos faiança, confessaram medos profundos. Maria, o vazio da fama que a fizera duvidar de si, Ana, o peso da família que havia como aberração. Somos como as caravelas de Vasco da Gama, navegamos mares desconhecidos, mas o escuro nos assusta, poetizou Ana, e Maria beijou sua testa, prometendo, juntas, encontraremos terra firme. De volta a Lisboa, o contra-ataque veio orgânico, como o crescimento de uma videira no Douro. Maria, com a ajuda de amigos ativistas, lançou uma série de posts não sobre drama, mas sobre cura, entrevistas com lésbicas portuguesas comuns, uma pescadora de Setúbal que ama segredo, uma artesã de cortiça no Alentejo que borda histórias que eram suas peças. Ana contribuiu, lendo trechos de Sofia em lives, sua voz suave como o Tejo ao amanhecer. As redes, surpresas, viraram o jogo, amor português quer trending, com milhares compartilhando próprias histórias. Rita, isolada, pediu desculpas públicas, admitindo ciúme e pressão da agência, mas o estrago em sua reputação a silenciou. O romance delas se aprofundava, entrelaçado à tapeçaria cultural de Portugal. Celebraram o Natal em Évora, Ana apresentando Maria à família relutante. O pai, um viticultor de mãos calejadas, serviu vinho de reguengos e, após um brinde tenso, disse: se te faz feliz como o sol faz à uva, quem sou eu para colher antes da hora? Lágrimas fluíram e, pela primeira vez, Ana sentiu o Alentejo abraçá-la inteira. Em retribuição, Maria levou Ana a Porto para o Réveillon, onde fogos iluminavam o Douro, e elas brindaram com espumante de bairrada, jurando fidelidade sob as estrelas.
Mas o humanismo da história residia na vulnerabilidade, nem tudo era perfeito. Ana lutava com ataques de pânico nas redes, deletando apps por dias. Maria, com a perda de contratos, questionava se valia a pena a exposição. O amor prevalece, mas custa caro, confidenciavam uma à outra em noites de insomnia, enroladas em mantas de lã de Miranda do Corvo, ouvindo gravações antigas de fado de Maria Teresa de Noronha. Inverno em Portugal é um manto de geada sutil que transforma os vinhedos do Dão em cristais e as ruas de Coimbra em labirintos de névoa. Maria e Ana, fortalecidas pela tempestade, decidiram um retiro em Sintra, onde palácios de conto de fadas sussurram de amores proibidos entre rainhas e damas. Alugaram uma casinha de pedra no sopé da serra, com lareira crepitante e vistas para o Palácio da Pena, rosado como um rubor de paixão. Aqui, sem sinal, somos só nós, declarou Maria, jogando o celular na gaveta como quem lança uma âncora ao mar. Dias se desenrolaram em ritmos lentos, como um fado lento de Alfama. Acordavam com o canto dos galos distantes, preparavam ovos com chouriço picante e café de bule de loiça de Vista Alegre, lendo jornais locais sobre festas de carnaval em Torres Vedras. Ana, com seu amor por histórias, guiava Maria por trilhas escondidas, contando lendas de Inês de Castro, a rainha morta que amou além da morte, um lembrete de que o amor quer sempre existiu em nossas terras, mesmo nas sombras dos tronos. Maria, tocada, respondia com danças improvisadas ao som de um rádio antigo, girando Ana em valsas que misturavam Viana com valsas vienenses adaptadas ao fado. Mas o passado, como a bruma de Sintra, não se dissipava fácil. Uma carta chegou pelo correio, da agência de Maria, formal e fria. Devido ao incidente, seu contrato está suspenso. Considere diversificar para nichos menos controversos. Maria, lendo à luz da lareira, sentiu o fogo interno se apagar. Eles me veem como risco, não como voz. O que sobra de mim sem as redes? A conversa abriu portas para reflexões profundas, tecidas com o fio humanista da cultura portuguesa, aquela melancolia fértil que transforma dor em arte. Elas visitaram a Quinta da Regaleira, descendo poços iniciáticos onde símbolos maçonicos evocavam jornadas interiores. Como nós, descendo ao escuro para renascer, murmurou Ana, e Maria, inspirada, começou a esboçar um livro, Amores Escondidos de Portugal, coletânea de histórias quer-reais, de Alcácer do Sal a Bragança. Ana editava, adicionando toques poéticos, e pela primeira vez, Maria sentiu criação sem pressão comercial. De volta a Lisboa, o drama ressurgiu em forma de reconciliação forçada. Rita, redimida pelo isolamento, pediu um encontro em um convento reconvertido em café no Lumiar. Eu errei por medo de perder meu lugar no mundo falso, confessou ela, olhos baixos como uma penitente. Maria, com Ana ao lado, perdoou. O perdão é português como bacalhau, salgado, mas essencial. O gesto viralizou organicamente quando Rita postou uma nota de apoio, virando narrativo, de vilã a aliada, provando que até traições podem curar. O romance florescia em gestos cotidianos, impregnados de tradição. Celebraram o Dia de Portugal em junho precoce, com sardinha assada na rua e manjerico nos cabelos, dançando ao rancho folclórico onde saias rodadas escondiam amor jovens. Ana, mais confiante, assumiu publicamente nas redes da biblioteca: meu coração pertence a uma mulher que me viu além das páginas. A família, aos poucos, amolecia, a mãe de Ana enviando cestas de figos secos de Elvas, com bilhetes: amor é como vinho, melhora com tempo. Contudo, o conflito interno persistia. Maria lutava com a identidade pós-fama, sem seguidores, quem sou eu? Ana, com um estigma rural, no Alentejo, ainda sou pecadora. Elas frequentavam círculos de apoio no centro LGBT de Lisboa, no Bairro Alto, onde rodas de conversa ao som de viola compartilhava dores e vitórias. Sendo uma rede de solidariedade como as rendas de bilros de Peniche. Um mini-caos veio com uma entrevista na RTP. A repórter, sensacionalista, pressionou sobre o escândalo. Maria, firme, desviou. Não é escândalo, é vida. Portugal nos deu fado para chorar, mas também sol para dançar. O clipe bombou, humanizando-as, e convites para palestras em universidades de Évora e Coimbra choveram, não como estrelas, mas como vozes autênticas.
Primavera irrompe em Portugal como um fado alegre, com amendoeiras em flor pintando o Alentejo de rosa e o ar de Lisboa de perfume de laranjas. Maria e Ana, agora um casal consolidado, planejavam uma viagem pelo interior, de Évora às planícies de Badajoz, mas parando em Monsaraz, onde castelos medievais vigiam horizontes infinitos. Vamos colher o que plantamos, disse Maria, embalando uma mala com livros e um caderno de receitas regionais. Ana, rindo, acrescentou, e sem Wi-Fi para o amor respirar. A estrada serpenteava como um rio de vinho tinto, passando por sobreiros centenários que sussurravam segredos de cortiça e resiliência. Pararam em Reguengos para um piquenique, pão alentejano com azeite virgem, queijos de cabra e poesia recitada de Eugênio de Andrade, cujos versos lésbicos velados tocavam suas almas. Aqui, onde a terra é mãe generosa, sinto que nosso amor é abençoado, confessou Ana, deitada na manta xadrez, a cabeça no colo de Maria. Esta, traçando padrões na pele dela com dedos leves, respondeu, sim, como as deusas pré-romanas que amavam livremente antes dos cruzados chegarem. Mas o clímax do drama se aproximava, não das redes, mas do coração familiar. Em Évora, na casa de pedra da infância de Ana, a mãe as recebeu com abraços mornos e uma mesa farta de açorda de alho e ensopado de cação. O pai, porém, reservara o confronto para o pôr do sol no templo romano. Filha, isso. Essa Maria. É moda passageira? Nosso sangue é de lavradores, não de aberrações urbanas. Ana, o estômago revirando como mar em tormenta, defendeu. Pai, amor não é aberração, é como sua videira, cresce torto, mas dá o melhor fruto. Maria, silenciosa até então, falou com voz firme. Eu honro suas raízes, senhor. No Porto, minha avó tecia redes para pescadores que amavam em silêncio. Deixe-nos tecer nossa própria rede. A discussão se estendeu noite adentro, com fado tocando baixo no rádio, estranha forma de vida, ironia cruel. Lágrimas caíram, acusações voaram como espinhos de estevas, mas aos prantos, o pai cedeu. Se te faz forte como o Alentejo, quem sou eu para podar? O abraço que se seguiu foi humanista puro, reconhecimento de falhas geracionais, perdão como o vinho que amadurece em barris de carvalho. De volta à estrada, o alívio veio misturado à exaustão. Pararam em Beja para uma noite em uma quinta de turismo rural, onde estrelas salpicavam o céu como confetes de São João. Ali, sob lençóis de linho fresco, elas fizeram amor, não carnal, mas espiritual, trocas de promessas, beijos que se lavam feridas, mãos entrelaçadas como raízes de oliveira. Você me salvou do vazio digital, murmurou Maria. E você, da solidão analfabeta, rebateu Ana. O mundo das redes, agora aliada distante, amplificava vitórias menores. O livro de Maria vendeu edições iniciais, com prefácio de Ana. Elas foram convidadas para o Festival Literário de Óbidos, onde leram trechos em uma tenda de azulejos, ovacionadas por uma multidão diversa. Mas o verdadeiro conflito, a traição interna, se resolveu em uma crise de Maria, um colapso após uma live mal-sucedida, onde trolls reviveram o escândalo. Eu não presto para isso, gritou ela, trancando-se no banheiro. Ana, paciente como a terra alentejana, sentou do lado de fora. Você presta para mim. E isso basta. Elas buscaram terapia em um centro holístico em Cascais, com sessões à beira-mar, onde ondas hipnotizavam confissões. Aprenderam a navegar o amor como marinheiros de Sagres, com bússola interna, não GPS de likes. O humanismo brilhava, em atos de bondade, como voluntariar em abrigos para jovens que eram faro, ensinando autoestima com contos de rainhas portuguesas. Verão se aproximava, trazendo o ápice romântico. Em uma escapada a Tavira, no Algarve, com praias de areia fina como açúcar de cana, Maria ajoelhou-se na arrebentação. Ana, minha flor azul, quer construir uma vida comigo? Não de posts, mas de dias reais, com fado e sol? Ana, chorando de alegria, disse sim, selando com um anel de filigrana de Vila Real, símbolo de delicadeza duradoura. O verão português é um hino ao excesso, sol que beija a pele como um amante impaciente, festas de Our Lady of Fatima com procissões de velas e promessas sussurradas, e o mar de lagos rugindo convites para mergulhos profundos.
Maria e Ana, noivas em espírito, retornaram a Lisboa para planejar um futuro modesto. Um podcast conjunto sobre amores que era em Portugal, misturando histórias pessoais com folclore, de bruxas de Trás-os-Montes que curavam corações partidos a sereias do Tejo que cantavam para almas gêmeas. O último conflito surgiu sutil como uma traição do destino. A agência de Maria ofereceu um retorno bombástico, uma campanha global como ícone de resiliência, mas exigindo que suavizasse a narrativa que era para mercados conservadores. Finja ser só amigas próximas, sugeriram. Maria hesitou, o velho vício da validação piscando. Contou a Ana durante um jantar de cataplana de marisco no cais do Sodré, o vapor subindo como fantasmas de dúvidas. E se eu aceitar? Por nós, para estabilidade? Ana, o garfo parado no ar, sentiu a traição como sal na ferida. Então você me trai de novo, não com palavras, mas com silêncio. Nosso amor não é negociável. A discussão eclodiu como fogos de artifício em Cascais, palavras afiadas cortando o ar salgado. Ana empacotou uma mala, voltando ao Alentejo sozinha, para um festival de folclore em Campo Maior, onde papéis coloridos enchem o céu como sonhos efêmeros. Lá, entre danças de varas e cantos de ceifeiras, ela refletiu: o amor prevalece não na perfeição, mas na escolha diária. Mandou uma mensagem: volte para mim como você é, não como eles querem. Maria, devastada, cancelou o contrato em uma live ao vivo, milhões assistindo enquanto ela chorava. Eu escolho o amor real sobre o falso brilho. Portugal me ensinou que a verdadeira influência é tocar corações, não telas. O mundo aplaudiu, ações de marcas que a explodiram e Rita, agora amiga improvável, defendeu publicamente: eu aprendi com o meu erro. Maria é autêntica. A reconciliação veio em um trem para o norte, Maria surpreendendo Ana em Évora com um buquê de flores silvestres do Alentejo. Eu sou sua inteira. Sem filtros. Elas se abraçaram na estação, sob o sol poente que tingia os campos de ouro, como uma bênção mariana. O final é humanista, não de contos de fadas, mas de vida tecida com fios reais. Casaram-se em uma cerimônia íntima em Monsaraz, com família unida, fado tocado por uma artista local e votos que ecoavam poetas. Na saudade, encontramos presença, no drama, graça. O podcast delas, Fados de Amor. Tornou-se hit, contando histórias de resiliência portuguesa, de lésbicas em vilas remotas a ativistas urbanos. Anos depois, em uma casa com jardim de laranjeiras no Chiado, elas olham para o Tejo, mãos entrelaçadas. As redes? Uma ferramenta, não senhora. O amor prevaleceu, amplificado não pelo barulho, mas pelo silêncio compartilhado, prova de que, em Portugal, corações batem mais alto que algoritmos.